cativeiros emocionais. Eu botei esse tema no plural, cativeiros, porque é uma pluralidade de cadeias emocionais que a gente vive. E tanto aqui, hoje, o que eu quero conversar com vocês, ou trocar uma ideia com vocês, é a partir desse viés meu, tanto da teologia, quanto da psicanálise, quanto da ciência da religião. A gente trabalha com essa transdisciplinaridade, que é o meu enfoque teórico, ciência da religião aplicada, a psicoterapia, trabalhando aqui questões da psicanálise e tudo mais. Obviamente não vou ficar trazendo termos técnicos, nem aprofundando, porque não é o lugar para isso. Mas eu quero que você tenha em mente que o que estamos fazendo aqui não é um achismo, não é um jogo apenas de ideias. É produto de um tempo, de uma pesquisa, de uma mentalidade e desse lugar de cientista da religião que eu estou colocado hoje. Então, a ideia para a gente começar a pensar são os cativeiros emocionais. E toda a literatura que tem surgido ao longo hoje das psicoterapias tem trabalhado com essa ideia da emocionalidade, desse lugar emocional tão importante na vida da gente, no nosso modo de se comportar, o jeito como a gente trata as pessoas, o jeito como a gente recebe, afeta e é afetado pelas pessoas. Tudo isso nos dão feedbacks muito importantes no que tange às nossas emoções, a essas emocionalidades, esse lugar em nós que trabalha com emoções. O Daniel Goleman, que é um dos mais celebrados mestres dessa área, do neuro, né, do neuronal e tudo mais, ele diz uma coisa interessante, que nós temos duas mentes, uma mente racional e uma mente emocional. Só que elas não operam diferentes, desligadas uma da outra, mas em completo abraço. Elas operam em troca o tempo todo, simultâneo. Elas se retroalimentam no processo. Isso é muito interessante, porque durante muito tempo a gente viveu sempre sob o paradigma racional o tempo todo. E não foi dando muita ênfase a essa ideia que toca a nossa pele e as nossas emoções. E em nome disso, muita gente fez uma persona, uma máscara. E atrás dela, muita gente se destruiu, sem dar vazão às suas emoções, aquilo que dentro de si calou fundo. Então, o que eu quero conversar com vocês aqui hoje é sobre cativeiros emocionais, sobre o medo, a inveja e a culpa, pelo menos esses três, depois a gente fala. Mas olha, gente, esse nosso tempo, o tempo que estamos vivendo, é profundamente marcado pela insegurança. Se tem uma palavra que mexe com as pessoas de hoje é segurança, o tempo todo. Eu busco segurança. O Zygmunt Bauman, um dos maiores teóricos recentes do mundo, ele escreveu um livro sobre o pêndulo e ele fala que as pessoas vivem de um estado de segurança a outro, sempre numa loucura, uma doideira, o pêndulo, o tempo todo. Então é muito importante a gente entender esse tipo de mentalidade, porque quando você pensa nisso, o livro do Bauman, eu estou olhando aqui, ó, é O Retorno do Pêndulo, um livro muito interessante, que ele trata um pouco dessas loucuras e paranoias de segurança que se tem hoje na nossa sociedade. Porque não é só de uma sociedade ou de uma geração, é um tempo, é uma época inteira marcada por essa sanha, por essa coisa perigosa que é a segurança, a insegurança. Então, com isso em mente, com essa mentalidade que estamos numa época marcada pela sanha da segurança e insegurança, se tem uma imagem que é capaz de sufocar, de gerar calafrios, é a visão do cárcere, a prisão, a algema, o cativeiro. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que está aqui hoje, que tenha a mente funcionando plenamente ou no minimamente, vai entender o que eu estou dizendo e sabe que é um lugar ruim, uma coisa complicada, sentir-se sufocado. Quer ver? Ó? Quantos de vocês aqui já não sentiram aquele sufocamento, aquela coisa ruim, aquela sensação esquisita, coisa estranha, negócio esquisito, um sufocamento na vida? O tempo que a gente está vivendo produz isso na gente o tempo todo, sem que a gente perceba. Um dos motivos, provavelmente hoje, é o acesso infinitamente maior que nós temos a um volume de informações. Tanto que o professor Gabriel Perissé, da Uninove aqui em São Paulo, ele cunhou um termo que eu acho muito interessante. Ele diz que nós estamos vivendo na Idade Mídia. Se já houve uma Idade Média, nós estamos na Idade Mídia. Na Idade Mídia, tudo é elevado à enésima potência, tudo é exponencial, tudo é gigantesco. E isso é perigoso, porque aí nós nos tornamos escravos do excesso. Ou seja, olha que coisa interessante, escravos do excesso, a gente passa sem perceber a cultuar só o que é mega, top, ultra,
altera, o que escapa, aquela coisa que atordoa. E isso é perigoso, porque ninguém vive no pico o tempo todo. Aliás, quem vive no pico o tempo todo vive numa realidade drogada. E isso é que é muito perigoso. Então olha que interessante. Quando você vive nessa coisa o tempo todo, do escravo do excesso, cultuando o mega, o top, o tera, o espetacular, o extraordinário, sempre o que escapa, nunca o que fica, você se torna alguém atordoado. E isso escraviza, sabota, paralisa, machuca. Quer ver? Traduzindo numa linguagem bem simples, porque eu gosto muito de simplificar, que é mais fácil. Tem gente, por exemplo, que vive em ambientes de igreja, e eu estou falando isso porque eu trabalho com ciência da religião. Então, para mim, o sagrado, o religioso, não é apenas uma coisa de um recorte evangélico. Eu trabalho com a religião. Logo, todas as pessoas são bem-vindas à minha página. Seja religioso, evangélico, católico, umbanda, o que vier. Seja religioso, você está em casa aqui, é uma liberdade para a gente conversar. Pra você ter uma ideia? As pessoas hoje, no século XXI, principalmente nesse recorte de religião, vivem sempre à procura do mega, do top. É o grande congresso, é aquele lugar que tem muita gente, é uma espiritualidade sempre mirabolante, tem que ter o espetacular, o fantástico, tem que ter o guru, a figura do cara que vem com todas as respostas para as perguntas que eu nem fiz. Quando isso se estabelece, essa busca, essa maluquice pelo excesso, excesso, ex é uma partícula grega que incita o para fora de. Ou seja, toda vez que eu estou no excesso, estou fora de mim. A busca maluca pelo que me escapa. Nas tentativas até de eu mesmo me escapar de mim. Então, quando isso se estabelece como procura maluca pelo que está só no horizonte, eu perco essa sensibilidade de manter os pés no chão. E aqui, gente, eu vou fazer um apelo a você. Mantenha seus pés no chão da realidade. É fantástico sonhar, mas você acorda todos os dias na realidade de uma segunda-feira. É espetacular que você tenha sonhos, que imagine horizontes incríveis. Isso é bom, isso faz parte do processo. Mas mantenha os pés no chão. É bonito sonhar, mas é bom de vez em quando comer um sonho da padaria em frente e sentir a realidade da vida. A vida acontece entre boletos e faturas. Ela acontece entre crises e TPMs. Ela acontece entre adolescentes que levantam e protestam. Ela acontece na fúria e na crise do casamento. Ela acontece nas desestabilizações da vida. Então é importante demais que a gente aprenda a manter essa sensibilidade para não romper as linhas. Exatamente, Jefferson. Equilíbrio e moderação. Que são duas coisas fáceis de escrever, difíceis demais de viver. Sabe por quê? Porque geralmente a nossa tendência é achar que o desequilibrado é sempre o outro. Então é muito complicado quando os cativeiros emocionais se transformam em celas virtuais. Você nem percebe mais que está preso. Então guardem o que eu vou dizer a vocês, porque é muito importante o que eu estou dizendo aqui. Ó. Somos hoje uma era de todos os riscos. Somos uma era de todos os riscos. Nós hoje vivemos uma cultura de ameaças. O que significa isso? Uma frase pichada num muro de uma universidade aqui em São Paulo, recentemente, picharam a seguinte frase. Olha que interessante. Se você está tranquilo, é porque está mal informado. Imagina, o outro pichou a seguinte frase. Como é que foi? C.S. Lewis morreu numa faculdade teológica. Lutero morreu, C.S. Lewis também, e eu não ando me sentindo muito bem. Em Goiânia, alguém escreveu no muro o seguinte: liberdade é pouco, o que eu quero não tem nome. Gente, se você sair na rua com um olhar atento, você capta um pouco dos clamores que vêm das prisões emocionais. As pessoas quando jogam no muro, quando jogam numa pregação, você já viu que às vezes o cara tá na pregação e do nada parece que ele se enfurece e arrebenta com tudo, e até quem tá ouvindo para, meu Deus, o que aconteceu com esse pregador? É porque ele viu um vislumbre de luz da própria cadeia de onde ele tá. Sempre que você enxergar alguém que de repente do nada explode, nunca é do nada. Lixo guardado muito tempo, uma hora explode. Os cativeiros emocionais, eles têm essa estranha configuração quase invisível. É vista por quem está de fora, mas não por nós que estamos dentro dele. Porque às vezes a gente se acostuma ao cárcere, então monta uma cama bonita e por ali fica. É muito sério o que eu estou falando aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão conseguindo captar, entender mais ou menos? Tá? Faz um joinha aí, só para eu saber, sobe o joinha aí. Se tá tudo bem, se dá pra gente continuar aqui, se tá tudo tranquilo aí com você. Faz sentido para você o que eu tô falando aqui?
Isso te lembrou alguma coisa? Fez um link na sua cabeça aí com alguma realidade? Sentiu que isso aqui tem a ver de fato com as coisas que a gente está conversando? Faz um joinha para eu saber aí. Maravilha, olha aí. O pessoal já está começando a entender. Maravilha, que bom. Valeu, gente. Obrigado. É isso aí.